Você já parou para pensar como os carros evoluíram ao longo do tempo, de veículos rudimentares a máquinas super tecnológicas? A indústria automotiva passou por transformações incríveis. E tudo isso graças a inovações que revolucionaram a maneira como dirigimos. Desde a invenção do motor a combustão até os carros elétricos e a direção autônoma, algumas tecnologias mudaram completamente a história dos automóveis e tornaram nossas viagens mais seguras, rápidas e confortáveis. Hoje você vai conhecer 10 inovações que marcaram a história dos carros e transformaram para sempre o mundo automotivo. Então aperte os cintos e vem com a gente nessa viagem pelo tempo. A maioria dos carros usa o motor de 4 tempos, criado por Nicolaus Otto, em 1876. Esse motor converte combustível em energia, através de um processo cíclico, dividido em 4 etapas: admissão, compressão, combustão e escape. Primeiro, a válvula de admissão se abre e deixa entrar a mistura de ar e combustível no cilindro, enquanto o pistão desce. Depois o pistão sobe, comprimindo essa mistura, o que aumenta a pressão e melhora a eficiência da combustão. Aí vem a parte mais importante: a vela de ignição solta uma faísca que explode a mistura dentro do cilindro. Essa explosão empurra o pistão para baixo com força, gerando a potência do motor. Por fim, a válvula de escape se abre e libera os gases queimados para o escapamento, enquanto o pistão sobe novamente para reiniciar o ciclo. Este ciclo acontece milhares de vezes por minuto, gerando energia suficiente para movimentar o seu carro. Já imaginou como seria o mundo se os carros fossem exclusivos para milionários? No início do século XX, os automóveis eram artigos de luxo, feitos quase artesanalmente e vendidos a preços altíssimos. Mas isso mudou graças a um homem, Henry Ford. Em 1913, Ford revolucionou a indústria automobilística ao criar o conceito de produção em massa, tornando os carros acessíveis para milhões de pessoas. Mas como ele conseguiu isso?
Antes da ideia de Ford, os carros eram produzidos artesanalmente, com poucos trabalhadores montando um veículo inteiro. Isso levava muito tempo e deixava os custos altíssimos. Henry Ford se inspirou em processos industriais como os usados nos frigoríficos de Chicago, onde peças passavam por esteiras, e cada trabalhador fazia uma etapa específica. Assim ele criou a linha de montagem móvel, onde os carros eram montados de forma rápida e eficiente. Isso reduziu drasticamente os custos e tornou o veículo acessível para milhares de pessoas. Hoje as fábricas usam robôs, inteligência artificial e automação, tornando a produção ainda mais eficiente e rápida. Mas tudo começou com a visão inovadora de Ford. E aí, você sabia que a ideia de produção em massa mudou não só os carros, mas o mundo todo? Hoje vamos contar a história dessa inovação que revolucionou a segurança no trânsito. Acredite se quiser, os primeiros cintos de segurança não foram feitos para carros, mas sim para aviões. Parece ser um item muito simples, mas ele já salvou milhões de vidas. O cinto de segurança é algo indispensável hoje, mas nem sempre foi assim. E acredite, muita gente resistiu à sua invenção. No início do século XX, pilotos de avião precisavam de cintos para não serem arremessados durante manobras bruscas. Os primeiros carros não tinham qualquer proteção para os passageiros. Só na década de 50 que algumas montadoras começaram a incluir cintos de dois pontos, parecidos com os de aviões. Mas eles não eram eficientes e nem confortáveis.
A grande mudança veio em 1959, quando o engenheiro sueco Niels Bohlin da Volvo criou o cinto de 3 pontos, aquele que conhecemos hoje. Ele protegia tanto o peito quanto o quadril, reduzindo drasticamente os riscos em acidentes. Hoje o ABS está presente na maioria dos carros do mundo, e é obrigatório em vários países. Além disso, ele evoluiu para sistemas ainda mais avançados como o IBD, distribuição eletrônica de frenagem, e o ISP, controle de estabilidade. Mas você já imaginou como seria dirigir sem controle total ao frear, antes dos freios ABS? Esse era um grande problema. Mas essa tecnologia revolucionou a segurança automotiva e salvou milhões de vidas. Acredite se quiser, a origem do ABS não está nos carros, mas nos aviões. Na década de 1920, engenheiros perceberam que ao travar as rodas durante a frenagem, os aviões perdiam aderência e derrapavam na pista. A primeira solução surgiu em 1929, criada pelo francês Gabriel Voisin, um sistema rudimentar que evitava o travamento das rodas em aviões. Mas foi só nos anos 50 que essa ideia começou a ser testada em carros, especialmente em veículos de corrida, onde perder o controle ao frear era um risco enorme. O primeiro sistema ABS eletrônico foi desenvolvido pela Mercedes-Benz e Bosch na década de 1970. Em 1978, o Mercedes-Benz Classe S foi o primeiro carro de produção a contar com ABS como item opcional. O funcionamento é simples, mas genial. O ABS usa sensores para detectar quando as rodas estão prontas, estão prestes a travar e reduz a pressão do freio automaticamente. Isso evita derapagens e mantém o controle do carro.
Você sabia que, antigamente, os carros eram bem menos eficientes e poluíam muito mais. Isso mudou com a chegada da injeção eletrônica de combustível, uma revolução que deixou os motores mais econômicos, potentes e ecológicos. Mas como essa tecnologia surgiu, e como ela evoluiu até os sistemas modernos de hoje, vamos descobrir agora. Antes da injeção eletrônica, os motores usavam carburador, um dispositivo mecânico que misturava o ar e o combustível. O problema, ele não era nada preciso, desperdiçava combustível e aumentava a poluição. A primeira tentativa de um sistema mais eficiente surgiu ainda nos anos 1950, quando a Bosch desenvolveu um sistema de injeção mecânica para carros de corrida e aviões. O primeiro carro de rua com injeção mecânica foi o Mercedes-Benz 3000 SL em 1954. Ele já era mais eficiente que os carburados, mas ainda não era a situação ideal. A virada de jogo veio no início dos anos 1970, quando começaram a surgir os primeiros sistemas de injeção eletrônica, controlados por um computador, que ajustava a mistura de combustível com precisão. Nos anos 1980 e 1990, a injeção eletrônica começou a substituir os carburadores em todo o mundo. No Brasil, o primeiro carro com essa tecnologia foi o Gol GT em 1989.